Tem um telefone aberto. Bom. Declarar aberta a presente sessão. Indaga aos eminentes colegas, Darival e Evandro, a quem dirijo o meu especial bom dia hoje, a todos os presentes e os que estão também por videoconferência, Marcel, doutora Leila, doutora procuradora, quem é a doutora hoje? Doutora Liduína. Doutora Liduína. Enfim, a todos, o meu bom dia. Estou hoje substituindo a desembargadora presidente, desembargadora Livramento. Não era para mim estar sentado nessa cadeira, e sim o desembargador Darival, né, que é o mais antigo da Câmara hoje, né, até com a saída do desembargador Durval, né, Vossa Excelência assume o decanato, né, está na nossa quarta Câmara, né? Com muita honra. Mas eu recebi, a minha satisfação, desembargador Darival, era estar sendo presidido por Vossa Excelência hoje. Mas recebi um comunicado do Marcel, sexta-feira, foi, Marcel? Tardinha, que Vossa Excelência pedia para mim assumir a presidência em seu lugar. Mesmo constrangido, estou aqui presidindo. Né? Gostaria de que fosse Vossa Excelência. Né? Mais um bom recado, Darival. Já dizia meus avós, a gente não pode recusar, né? Sim. Quando é partido exatamente de um amigo. Vossa Excelência sabe que nós somos, além de colegas, amigos, né? Eu acho, presidente, que dizem os militares que essa questão de antiguidade é falta de aproveitamento. Viu? Então, eu acho que eu já, assim como Vossa Excelência, nós já participamos de tudo nesse tribunal. Eu, sem que isso seja vaidade, mas estivemos, né? Já em vários postos, né? Auxiliando corregedoria, auxiliando presidência, vice-presidência. Eu já presidi 3 câmaras, eu não vou citar meu currículo. Então, eu acho que as oportunidades devem ser agora para os mais jovens. Para mim, já é o quantum satis, viu? E eu acho que Vossa Excelência tem mais experiência, mais vivência do que eu. E, nesse caso, é que eu faço questão de renunciar tanto aqui como lá enquanto aqui ainda estiver, na seção de direito privado, que seja Vossa Excelência, pelos seus méritos e seus valores. Né? Eu me restringo a ser o decano, que eu acho que já é muita coisa. Muito obrigado pelas palavras, mas, Vossa Excelência, eu faço isso, porque, Vossa Excelência, eu confio, claro, no trabalho, na eficiência, na segurança de Vossa Excelência. Daí porque eu faço questão que seja presidido por Vossa Excelência. Pois não, muito obrigado. Vamos dar, então, continuidade ao nosso trabalho. Inicio com preferência da Defensoria Pública, não tem sustentação oral, desembargador Darival e Evandro, o número 97 da pauta, relator do desembargador Darival Bezerra Primo, apelação civil 017-01-2444-2018. A apelante Ana Creuza Teixeira participa dos 2 polos, 2 defensor público e apelado Fernando Antônio Rafael. O recurso foi conhecido e desprovido. É assim que é proclamado o resultado. Ok? Sim. Agora tem aquele 207 lá. Esse 49, só para ganhar tempo. Da pauta também da relatoria de Francisco Darival Bezerra, desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, agravante 62.70.32/2022, agravante ROC Construção Limitada, agravado Banco Sistema S.A., desembargador Darival retira
de mesa, né, Darival? Sim. Trazendo na próxima semana. Estou adiando, né, para a próxima semana. Ok? Fica aí também os advogados, se estiverem presentes já, ou não, já intimados desta pauta próxima, né? Ok? Excelência, já que o senhor já passou, já julgou o processo do impedimento da Defensoria Pública, eu gostaria de pedir permissão para me retirar. Bem, doutora Cristina. Boa sorte. Obrigada. Obrigada por tudo. Bom dia. Bom dia. É o último. Também, antes, Darival, antes de nós continuarmos na sessão, tem algumas sustentações orais, eu gostaria de confirmar os votos, né? Os votos que não vai haver sustentação, né? Que já foram votados provisoriamente, né? Tá certo? Em dado Vossa Excelência, desembargador Darival, se confirma os votos. Então, o pessoal ir lançando, né, Marcelo? Confirmo todos os votos. Eu também confirmo todos Aqueles que não houver sustentação oral, eu confirmo e os todos que não eles. foram votados, né, Marcelo? Desembargador Evandro, da Europa para o Brasil, Ceará, Fortaleza. Diga lá. Confirma esse voto. Bom dia, senhor presidente. É só ratificando o ofício remetido ontem à presidência, estou ressalvando o meu dia de férias para participar dessa sessão, cumprimentando Vossa Excelência, dizendo que é um prazer e uma honra ser presidido por Vossa Excelência, desembargador Darival, meus cumprimentos, respeitosos cumprimentos aos demais, doutora Leila, doutora Liduína, advogados, advogadas. Senhor presidente, confirmo todos os votos já lançados no sistema, provisoriamente, exceto aqueles ainda pendentes de sustentação oral. Pois não, desembargador Evandro, fica também os meus confirmados, da mesma forma, desembargador Darival, desembargador Evandro, e já a secretaria já pode ir lançando os votos, viu, Marcelo? Também fica anotado a ressalva há pouco, né, comandada pelo desembargador Evandro. Ok? Qual é o outro, preferência? É 207 da pauta. O 207 da pauta tem uma preferência pedida com sustentação oral, relator do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Apelação civil 016983876-2012. Está em pauta, senhor presidente. Só um instantinho, desembargador Evandro. Apelante é PIA Engenharia Limitada e apelada Maria Carmina Cavalcante Castro. Quem é que solicita, Marcelo? Doutora Nélida. Nélida. Representa que parte? Sou eu, desembargador. Representa que parte? A apelada é, doutora. Apelada é, doutora. Isso, apelado. Está correto? Está correto. Doutora Nélida. Doutora Nélida. Bom dia, legal. Doutora Nélida, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Desembargadora, a secretaria também. Tem um microfone aberto aí. É o microfone da doutora, está dando microfone. A secretaria está me informando, doutora Nélida, de que a sentença foi mantida, né? Isso. A sentença foi mantida. Vossa Excelência quer sustentar? Quer sustentar? Não, então dispensa. Obrigada, Excelência. Não, vou mandar. Obrigada a todos. Eu gostaria de pedir permissão. Espera aí, doutora, só um instantinho. Desliga o telefone, por favor. Tá, desculpe. Aguarde um pouquinho. Desembargador Evandro, por favor, dê o resultado aí para a doutora. Perfeito, senhor presidente. Ação de reconhecimento de rescisão contratual acumulada com pedido de reparação de danos e cumprimento de obrigação de fazer incorporação imobiliária, promessa de permuta, demolição da residência da apelada, obras que sequer iniciaram, aluguéis em favor da autora pagos apenas parcialmente, rescisão contratual, assistência litisconsocial negativa pelo juízo originário, manutenção,
cerceamento de defesa, não ocorrência, obrigação de reconstruir a moradia da promovente, condenação em danos morais e materiais, recurso conhecido e não provido, sentença mantida. É assim como voto, senhor presidente. Pois não. Esse é o resultado que fica proclamado. Obrigado, doutora Nélida. Boa sorte na sua vida. Obrigada, excelência. Tomada Desculpa, é conta. porque eu estou com pressa, porque eu vou dar aula. Tudo bem, doutora. Tudo bem. Obrigada a todos, Pronto. bom dia. Tchau. Vamos continuar. Então. É o item 65 da pauta, relatoria do desembargador Darival. Agravo instrumento 63082445-2023. É agravante Casaman Brasil Incorporação Limitada e outro. E agravado Lucien Henry Maurice Richard Jacques Daltresme. Quem é que solicita, Marcelo? Agravante. Agravante solicitou. Quem é o advogado? É a doutora Vitória Monteiro. Não dá para terminar, não. Não, deixa eu tentar saltar aqui, então não se manifestou. Posso passar? Pode, claro. Doutora Vitória Monteiro, a senhora se encontra? Está sendo convocada à tribuna. Está ausente, desembargador. Bom, Darival, o recurso foi conhecido e desprovido. Exatamente, recurso conhecido e desprovido, É o excelência. resultado que fica proclamado, certo? Ok? Esse aqui. Apelação civil é 80. Agora também relatoria do desembargador Darival. Apelação 80, Darival. Apelação civil 20.980963-2015. É apelante e apelado condomínio Duty of Tal. Quem é que sustenta? É a parte autora, porque são Quem? dois recursos. Quem é a parte É autora? o condomínio. Quem é que representa o advogado? A doutora Rosa se inscreveu e o doutor Afrânio Melo Júnior. Vai pelas duas partes? Dois advogados representando uma parte só, que é o condomínio. Condomínio. Qual é o advogado que está É o presente? doutor Afrânio, não é isso? Doutor Afrânio. Doutor Afrânio dispensa a leitura do relatório? Pois não, doutor Afrânio, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Localizou, né, Darival? Foi. Serei breve, Excelência. Foi não. Inicialmente, cumprimentando a Vossa Excelência, na pessoa do seu presidente, o doutor Evandro, que está aí, estou vendo que está online, aos serventuários, meus colegas e demais pessoas aqui. Excelências, o caso que traz a Vossa Excelência é bem simples. Vamos primeiro do que nós estamos recorrendo. São duas unidades no condomínio Dutch Tower, ali próximo a Santos Dumont. São duas salas. Qual é a prática que tem nessa cidade? Qual é a prática que tem nesse país? As pessoas compram as unidades, fazem as suas contratos de compra e venda, não fazem registro nenhum de compra e venda. Essa é a grande verdade. Quem vos fala já fez isso também. Nunca levei contrato meu de compra e venda a cartório, que a gente não quer ter dois custos. E a construtora entrega e as pessoas começam a utilizar a sala, ainda tudo no nome da construtora. Esse caso não é diferente não, Excelência. Então, nós temos a sala 803, 804. Na sala 803, tá? Que, segundo os dados passados pela construtora, houve uma promessa de compra e venda em favor de Lúcia Josino da Costa Liebman. Essa unidade, recebemos as informações e ali começa a ser cobrada as taxas de condomínio. Passado um tempo, essas taxas de condomínios não foram, tanto dela como da 804, 803 e 804, essas taxas ingressou-se judicialmente com ação de cobrança para receber esses valores. Para nossa surpresa, ano após, 2014, nos surge na defesa feita uma escritura de compra e venda. Município de Pacuti, conheço. Feita a escritura lá. Isso foi levado a Resiste Imóveis? Não. Quem leva, né? Para quê, né? Eu já tenho o documento, já está no meu nome. Como é que eu vou tomar conhecimento disso? Para cobrar os outros, agora eu vou ter que sair percorrendo tudo que é de cartório de escritura no Brasil inteiro, porque isso podia ter sido feito
na Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Tem o mesmo valor. Mesmíssimo valor. Para nós, a informação que tinha aquela passada pela construtora, com promessa de compra e venda. E essa unidade ainda está no nome da Fux. E quer saber mais, excelências? Doutor Evandro, ainda estava no nome da Fux até o pouco antes dos recursos que vossas excelências estão apreciando. Ainda estava no nome da Fux, ou seja, sequer essa escritura foi feita. Ou seja, isso aqui não existe no mundo jurídico. Isso aqui não existe no mundo jurídico para nós, como condomínio, quando estamos fazendo as cobranças. A responsabilidade... Agora, essa escritura foi feita em nome de quem? Libman. Eu vou começar pelo primeiro nome. Libman, que coincidentemente, doutor, faz parte da sociedade de quem nós estamos cobrando. Ela é sócia dessa empresa. Convenientemente, essa empresa passou a ter essa propriedade em 2014, que são, diga-se de passagem, doutor Evandro, são taxas que nós iniciamos cobrando anterior a isso. Tá? Nós estamos cobrando na ação taxas de agosto de 2013 a setembro de 2014, ou seja, elas são anteriores ao que está nessa escritura. Então, não há dúvida sobre a responsabilidade. Seria uma opção, se eu tivesse desistido à época, para ingressar contra a Libman, porque ela comprou imóvel com débito. Poderia, mas nós já tínhamos ação em andamento. Então, ela continua respondendo pelo débito. A 804 eu não estou tratando porque o juiz reconheceu que realmente existe o débito. Tá? Mesmo que tenha ocorrido, houve a transferência, mas quem compra, compra com a dívida. Ela é pró-rem. A dívida de taxa de condomínio, ela se abraça, ela se agarra, ela casa, nem casamento, porque casamento se acaba, mas ela fica permanentemente com a dívida naquele apartamento de quem o compra. A Libman poderia responder, mas a ação era contra a proprietária anterior e naquele momento nós não tínhamos ciências disso aqui. Isso aqui foi feito no município de Pacuti. Não sei quantos quilômetros dá daqui, mas é um pouquinho longe. Então, o que nós estamos trazendo a vossas excelências, em relação à unidade 803, porque é 804, volto a repetir, a sentença reconheceu o 804 e não 803, é que a responsabilidade permaneceu com a senhora Lúcia Josino da Costa Libman, embora que em 2015 tenha sido transferido para a Libman, que é a empresa dela. Essa foi a justificativa para não pagamento e reconhecido pelo juiz. Ora, se é pró-rem, o próprio juiz separou a sentença em duas partes, ele fez como o Jack Stripador separou em pedaços. Se ele separou o 804 do 803 e disse o 803 ela não responde e diz o 804 é pró-rem, ela tem que responder, nós estamos com duas situações que, a meu ver, posso estar equivocado, elas são muito similares. São mesmas pessoas, os mesmos, os sócios da empresa são os mesmos que hoje estão sendo executados, ou a escritura lavrada é em outro município, não foi levado a registro de imóveis, tem no processo comprovação de que essa escritura não foi levada a efeito, ou seja, não tornou e nunca foi entregue. E mais, excelências, todas as taxas pagas posteriormente a isso, mesmo as emitidas em nome de Lúcia, foram pagas. Continuou da mesma forma e foram pagas. As taxas estão sendo pagas. Ou seja, embora que não tenha sido apresentada ao condomínio, tal situação permaneceu imutável. Como diria o antigo ministro, imexível. Continuou na mesma situação. Então, o que eu trago a vossas excelências é uma análise simples dentro da própria sentença. De analisar, ela é pró-rem, essa escritura não foi levada a efeito, eu não tinha como saber dessa escritura e nunca foi apresentado, porque não seria trocada, inclusive, no próprio boleto de cobrança. Não me digam, excelências, que
Dr. Bezerra comprou o seu apartamento novo e continua recebendo as suas taxas de condomínio em nome do antigo proprietário. E ele paga por anos a fim, sem reclamar. Tem alguma coisa estranha. Porque era a mesma empresa, era os sócios. Poderia até botar como pagamento. Sim, isso não retira a natureza que nós estamos discutindo nesse processo. Então, eu rogo a vossas excelências que, uma vez demonstrado, logicamente, pela questão do provimento da unidade 804, estamos aqui para pedir a reforma pelos mesmos princípios da 804, nós estamos pedindo a reforma em relação ao 803, para considerar como responsáveis pelo pagamento as pessoas indicadas na ação como devedores. É assim que requer a vossas excelências, e agradeço pela atenção. Pois não, doutor Frânio, muito obrigado, parabéns pela sustentação. Retorno, então, a palavra ao desembargador, eminente colega, Darival Bezerra Primo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu saúdo vossa excelência efusivamente. Saúdo calorosamente o desembargador Evandro, que está na Europa. Eu não sei nem se ele fala mais bem o português. Cumprimento a doutora Leila, cumprimento a doutora Liduína, de que o desembargador Emanuel tem a honra de ser seu irmão, né? Viu? Cumprimento os advogados aqui presentes, na presença do doutor, no nome do doutor Afrânio, que fez uma excelente sustentação oral, a quem eu parabenizo. Viu? Senhor presidente, eu disponibilizei o voto provisório, e já foi visto por vossas excelências o voto. Eu vou ler apenas, em homenagem ao doutor advogado, o frontispício da proposta de emenda. Apelações recíprocas. Inclusive, doutor, eu estranho muito a pessoa adquirir um imóvel e não... É estranhável e não fazer o registro dominial, né, o competente registro dominial. É como se diz, uma jurisprudência velha do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é de 1919, por aí, é muito antiga. Quer dizer, quem não resista não é dono. Mas eu vou, senhor presidente, o frontispício nos seguintes termos: apelações recíprocas, direito civil, ação de cobrança, taxas condominiais, obrigação de natureza própria terrena, ausência de prova da quitação dos débitos, artigo 1336, 1 do Código Civil, decisum mantido, e resignação do condomínio autor, ilegitimidade passiva reconhecida, responsabilidade pelo pagamento, proprietário ou possuidor direto do bem, antecedentes de tribunais de justiça pares, recursos conhecidos, senhor presidente, mas desprovidos. É como voto, excelência. Desembargador Evandro, confirma o seu voto? Desembargador Evandro? Ele saiu. Perdão, senhor presidente. Perdão, senhor presidente. Estava desligado. Confirmo. Cumprimentando no ensejo o doutor Afrânio. Confirmo o voto provisório e acompanho o relator. Pois não, doutor desembargador Evandro. Obrigado. Eu também acompanhei Vossa Excelência, confirmo meu voto, mas só faço uma observação. Quando nós fazíamos faculdade, nós fomos praticamente contemporâneos de faculdade, Darival. Vossa Excelência é mais antigo um pouco de mim, mas nós fizemos uma cadeira de direito notarial, né? Parece-me que o professor era doutor Cláudio, não sei, Cláudio não sei o que lá, era um tabelião antigão, aí tem até livro publicado. E quando ele tratava de registro de imóvel, ele dizia que o registro do imóvel, né, ou a prenotação no registro de imóvel, né, era o indicativo de que o registro era a identificação do imóvel. E se não houvesse essa identificação, o imóvel era praticamente inexistente. Há uma prática muito comum hoje, negócio de contrato de gaveta, né? E aí você vê aí as rumos. Plano de gaveta. Tinha uma carteira no antigo IPEC, né? O IPEC fazia financiamento de casas populares para os funcionários do Estado, e que havia muito isso. Caixa Econômica nem pensa, é uma coisa de louco. O que tem, Vossa Excelência foi corregedor e sabe
o quanto há de preocupação nas corregedorias do Brasil inteiro, né, por essa situação, né, de contratos de gaveta, né, inclusive na facilitação, né, regulamentando o problema, né, para facilitar o registro desse tipo de contrato, né, embaixador Darival. Só essa observação que eu queria fazer, né, é esse o resultado que proclamo. Doutor Evânio, muito obrigado. Viu? Agradeço. Só para acrescer um pouco a informação de Vossa Excelência, aqui atrás, há um conjunto, do IPASE, assim, do IPASE, que era um instituto de previdência que criou esse loteamento. Todas essas casas, daqui do final do fórum até chegar aqui na favela, tudo isso aqui era do IPASE e foi todos financiados para funcionários do IPASE. Não tenha dúvida. O desembargador Darival sabe que quando o desembargador Zé Maria saiu da presidência e foi para a Corregedoria Geral de Justiça do Ceará, a preocupação dele, Darival, foi de sistematizar todos os regulamentos existentes Criou o código de normas, aí né? criou o código de normas. Né? Famoso código de normas. Foi provavelmente que pouco foi modificado durante esses anos todos, ele permanece aí. Mas o esqueleto permaneceu. O esqueleto permanece. E o grande método daquele momento foi exatamente a preocupação de regulamentar esse problema que Vossa Excelência falou há pouco tempo, que eu me referi, que o desembargador falou. Vamos prosseguir. Qual é o outro? 85. Vamos ao 85, também da relatoria do desembargador Darival, a apelação civil 0200-45355-2022. É apelante Corvi Seguradora S.A. e apelado Marinalvo Oliveira Lima e outros. Tinha advogado? Doutora Carla Naioá de Oliveira. Se está? Não. Tá. Doutora Carla, por favor, a gente quer ver Vossa Excelência. Tá aberto, aqui eu estou com segurança ok. Pronto, acabei de ver. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Dispensar não. Vossa Excelência, então, tem 15 minutos, doutora. Senhor presidente, eu não sei. Eu estou provendo apenas em parte esse recurso. Apenas o que eu estou provendo é só com relação para afastar a condenação da apelante em reparação por danos morais. No restante, eu estou mantendo a decisão do juiz. Vossa Excelência persegue o direito à sustentação, doutor, ou dispensa? Vou sustentar. Ok. Vossa Excelência tem 15 minutos. Bom dia, senhores desembargadores, representantes da Procuradoria, não sei se ainda estão presentes, colegas advogados, servidores. Eu estou aqui hoje, né, como já citado, para representar a senhora Marinalva e seus 2 filhos. A ação, ela versa sobre a cobrança de seguro de vida que foi negado. Já foi adiantado que vai ser aplicada a súmula 620, então mantendo a condenação para que a seguradora efetue o pagamento desse seguro. Mas eu continuei em minha sustentação, eu permaneci nesse direito porque eu defendo ainda, excelências, a condenação em danos morais. Nós vemos aqui uma prática muito comum de grandes empresas de permanecerem negando direitos, mesmo quando as suas decisões administrativas são contrárias às súmulas, a decisões jurisprudenciais, elas negam. E no final do processo, muitas vezes, elas não são penalizadas por isso, e a parte também não é ressarcida por esse dano causado. É certo que aqui eu não estou diante de um caso em que os herdeiros tinham como se sustentar, que eu estou diante de uma situação em que havia uma dona de casa, desempregada, viúva, mãe de 2 filhos menores à época, então eles também não podiam trabalhar para ajudar no sustento da família. E a única esperança que ela tinha no momento era receber esse valor do seguro e para poder reorganizar a sua vida, buscar um emprego, cuidar de seus filhos.
mas nesse momento, não bastasse o momento de dor que a família estava vivendo, a perda do líder daquela família, do cabeça daquela família, então tem uma viúva e 2 filhos menores, não bastasse essa perda que já é tão dura, eles ficaram também dependendo de ajuda de familiares. Eles ficaram dependendo de ajuda, inclusive, para comer, porque não tinha nenhuma renda. Como tem a documentação dos autos, Dona Marinava é dona de casa. Então, ela não trabalhava à época. Então, a família ficou, durante esse período, Excelências, mendigando a ajuda de amigos, de familiares, de pessoas conhecidas que se compadeciam da situação deles. Então, nós vamos ver aqui que há, sim, uma situação que feriu a moral, a honra dessas pessoas, a vida digna dessas pessoas. Então, nós vamos ver aqui, sim, a necessidade de uma condenação em dano moral. Quanto à condenação em dano moral, eu quero destacar aqui a função tríplice do dano moral, que não é só ressarcir, compensar as partes, mas também prevenir e punir. Nós temos o caráter pedagógico e o caráter punitivo. Quanto ao caráter punitivo, é realmente punir essas empresas que negam direitos que são incontestes. Aqui nós temos a negativa do pagamento inseguro a beneficiários. E isso é uma coisa que se repete, Vossas Excelências têm conhecimento disso, pelo número de julgados que temos no Tribunal de Justiça do Ceará. E temos também a necessidade desse caráter pedagógico, de ensinar, para que essas empresas repensem suas atitudes, diminuindo, inclusive, Excelências, não só o sofrimento dos beneficiários, não só o sofrimento dessas vítimas em percorrer um caminho tão longo para conseguir alcançar o seu direito, mas também diminuir essa grande demanda do judiciário. Um processo como esse não precisaria estar aqui hoje, tomando o lugar de outros. Então, Excelências, eu sustento que seja mantida na íntegra a sentença, não só para efetuar o pagamento do seguro, mas também para condenar em danos morais. Excelências, não são poucas as vezes que eu já vi a tese de grandes empresas de que não, a gente não faz acordo que é para não criar precedente. Não, a gente vai recorrer até o fim porque não pode ser tão fácil. E também não são poucas as vezes que eu já vi vítimas dizendo, não, doutor, eu não vou atrás disso não porque vai demorar demais, eles têm dinheiro para recorrer, vão recorrer, e eu já estou tão fragilizado. Então, assim, essa quantidade de recursos infundados para pessoas leigas e muitas vezes em situação de vulnerabilidade, não de vulnerabilidade só financeira, mas também pessoalmente falando, estão frágeis, estão num momento de fragilidade, como é um caso de luto. Essas pessoas desistem muitas vezes no meio do caminho, porque essa prática de muitos recursos infundados desestimulam mesmo que as pessoas vá buscar seus direitos. Então, isso acaba sendo proveitoso para essas empresas. Então, assim, eu estou aqui buscando não só repelir, aliás, não só garantir o direito dos meus clientes de terem ressarcido um dano que eles sofreram, mas também repelir uma prática que deve ser afastada, uma prática que não é digna. Então, assim, é por essa razão que eu sustentei aqui minhas razões, o meu posicionamento. Peço que Vossas Excelências venham acolhê-lo e que mantenham a sentença na íntegra. É isso, Excelências, eu agradeço pela oportunidade. Pois não, obrigado, doutora. Retorno então a palavra ao meu colega desembargador Darival. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero inicialmente, senhor presidente, parabenizar a doutora Carla Oliveira pela sua bravura como advogada, e mesmo tendo, nesse caso, o seu direito reconhecido, mas ela insiste, né, em que seja reconhecido tudo quanto ela pediu na ação que ela interpôs. Eu entendo também, doutora Carla, eu não sei por que a gente paga seguro, paga porque se acontecer algum problema enquanto a gente é jovem, até que pode compensar para a família da gente. Mas a gente sabe que com o passar dos anos, principalmente depois que você completa 60 anos, atinge a fase idosa, a gente sabe que eles se tornam inócuos, porque os seguros a gente vem pagando uma vida toda, desde quando
completou 18 anos, 21 e tal, e quando chega nessa idade, aí aumenta de forma que você não pode pagar de forma propositada os seus herdeiros ou você própria não ter direito, né, a esse direito que você pagou a vida recolhendo. Talvez tivesse feito uma poupança, uma aplicação, fosse melhor do que determinados seguros. De forma que é obrigado, às vezes, você desistir, depois de ter investido uma fortuna no pagamento de seguro, em razão de você não poder mais pagar o seguro. É lamentável, é triste. Geralmente, depois dos 60, 70, é melhor desistir, desembargador Bezerra, desembargador Evandro, porque não se tem mais condição de adimplir. Isso aconteceu comigo Comigo recentemente, também, comigo. Quando eu entrei, eu fui advogado, em 74, quando eu iniciei, fiz no Banco do Brasil. Há uns 2 anos, quando eu completei 70 anos, 2, 3 anos, o que aconteceu? 2.000 e tantos reais por mês no seguro. Então, eu desisti, porque não dava para pagar mais esse seguro. E se perde todo atrasado. Eu, inclusive, é algo que é revoltante, tá entendendo? Revoltante. Melhor se fizesse feito uma aplicação. Compensaria, mas a gente sempre acha que pode haver um sinistro ainda, enquanto a gente é jovem, e aí compensaria. É como passou dos 60 aí. Passou dos 60 aí. Eu vou usar a expressão lá do tal, aí lascou. Quando eu estava na corregedoria, eu me lembro que o Edmo, já era mais velho que a gente, disse que tinha cancelado todos os seguros. Mas, rapaz, como é que você paga? Eles dão exatamente por isso. Porque se eu tinha vários seguros e não vou mais ter condição de pagar nenhum, porque aumentou muito o aumento. Eu acho uma injustiça muito grande. Entretanto, com relação aos danos morais por ela pretendidos, eu digo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento de que o mero descumprimento do contrato de seguro de vida por parte da contratada não caracteriza dano moral ao beneficiário. Se tratando de ilícito, é indispensável o malferimento ao direito da personalidade, o qual não se verificou nos autos, tendo em vista que o dissabor envolvendo controvérsia contratual, por si só, não ofende a dignidade das pessoas. Então, por esse motivo, estou acolhendo, mantendo no restante a decisão primeira sobre o seguinte frontispício da emenda: apelação civil e processual civil, ação de cobrança, seguro de vida, estado de embriaguez irrelevante, indenização devida, inteligência da súmula 620 do STJ, prejuízo extra patrimonial, não comprovação, mero inadimplemento contratual, exclusão da condenação e indenização por danos morais, recurso conhecido e provido em parte. É como voto. Pois não, desembargador Dorival, obrigado. Desembargador Evandro, como vota? Mantém o voto, desembargador? Pois não, senhor presidente, registrando meus cumprimentos à doutora Carla Oliveira e mantendo a coerência de julgamentos anteriores, eu também acompanho o voto do relator, no sentido de que o descumprimento contratual ou o atraso nesse pagamento não configura, por si só, o dano moral. Acompanho integralmente o eminente relator. Pois não, desembargador Evandro, muito obrigado. Eu também mantenho o voto provisório e proclamo o resultado do recurso reconhecido e parcialmente provido à unanimidade. Prossigamos, então, agora com 86. Ainda da relatoria do desembargador Dorival Bezerra Primo, é a apelação civil 019-120207-2012. É apelante SJ Administração de Imóveis Limitada e é apelado Marcelo dos Santos Sales. Quem que solicita? Doutora Luísa Fontinelli, em nome da parte apelante. Presente, Excelência. Pois não. Consegue me ouvir? Não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Vossa Excelência tem 15 minutos, então, doutora. Ok. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo relator Francisco Dorival, os demais membros dessa Câmara, a representante do Ministério Público, os colegas advogados e servidores aqui presentes. Eu estou representando a SJ, a Administração de Imóveis, e o presente caso trata-se de um recurso de apelação interposto pela SJ em face de uma sentença que deu parcial provimento
a ação declaratória de nulidade de cláusula acumulada com danos morais, para declarar a nulidade dessa cláusula, que impõe ao requerente o dever de restituição do imóvel da maneira como ele se encontrava no início da relação contratual. E a SJ foi condenada a restituir o apelado em danos materiais no importe de R$ 1.090. E a sentença inicialmente indeferiu a preliminar de legitimidade passiva sob a justificativa de que a administradora, enquanto mandatária da locadora, possuiria uma responsabilidade solidária, utilizando com base a interpretação do artigo 667 do Código Civil. Porém, o próprio Código, mais especificamente no seu artigo 663, possui o entendimento de que, sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. E é o que se verifica no caso em comento, né? Já que a administradora não agiu em nome próprio em momento algum, conforme consta expressamente no contrato de locação colacionado pela própria autora. Além disso, pela documentação já acostada nos autos, também restou claro que a administradora de imóveis empenhou toda a sua diligência habitual na execução do mandato outorgado, né? E por essas razões, a gente pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da mandatária, com base no 485, inciso 6 do CPC. Agora, adentrando no mérito, a recorrente arguiu a validade das cláusulas do contrato de locação, já que o próprio recorrido afirma que em todos os seus trâmites de vistoria do imóvel foram aceitos por ele, com clareza e consciência de que as cláusulas contratuais, os procedimentos internos, ocorreram devidamente. E é importante destacar também que o apelado aceitou o termo de vistoria inicial do imóvel por livre e espontânea vontade, ciente daquela condição do imóvel. E a SJ faculta a possibilidade de que o inquilino que está adentrando naquele imóvel conteste aquele laudo no prazo de 5 dias, o que não foi feito por esse inquilino. Então, ao final da locação, foi elaborada uma nova vistoria para que fosse feita uma comparação do estado do imóvel em relação ao seu estágio inicial, e se constatou itens, mais especificamente itens de pintura, a serem reparados, que são os que perfazem esse montante de R$ 1.090. E é importante também destacar que esse laudo que orça o valor de reparação foi elaborado por empresa especialista na área e totalmente independente da apelante. Então, após a cobrança de tais valores, o apelado adimpliu com débito e alega na exordial que teria sido compelido a pagar tais valores, sem, contudo, provar minimamente suas alegações. Então, o que se percebe aqui, no caso, né, é que o débito foi adimplido pelo recorrente, porém, em um momento oportuno, conveniente, posterior, ele questiona essas condições do imóvel em uma suposta tentativa de enriquecer ilicitamente, né? Então, qualquer que tenha sido o valor acordado a título de danos do imóvel, tem-se que esse valor também não foi devido à administradora apelante e tampouco retido, né, pela SJ em suas contas. Esses valores a título de reparação são sempre repassados à proprietária do imóvel que está sendo locado, de modo que não seria razoável que a SJ fosse condenada a devolver um valor que sequer reteve para si, né? Então, além disso, inexistem provas desse vício da pintura que o autor alega que já vinha da vistoria inicial, de modo que não há que se falar em cobrança indevida se o recorrido não comprovou ter recebido esse imóvel avariado, o que enseja o reconhecimento da plena validade do contrato de locação, essa cláusula que trata sobre a restituição do imóvel, e o afastamento integral dessa condenação do ressarcimento dos danos materiais. Por fim, no que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, a gente destacou que a maior parte do pedido monetário do recorrido foi afastada em sede de sentença, de modo que não seria razoável que a recorrente arcasse com 70% das custas processuais, enquanto mais de 90% do ressarcimento pleiteado pelo promovente foi negado na decisão de piso. E a condenação em danos materiais decorre diretamente dessa declaração de nulidade da cláusula contratual. Portanto, ainda que a sentença não fosse reformada, requer-se subsidiariamente a redistribuição desses ônus sucumbenciais. São essas as minhas razões, agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado, doutora Lúcia. Retorno então a palavra ao eminente colega, relator, desembargador Darival Bezerra Primo. Fico muito agradecido, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria cumprimentar
a doutora, cumprimentar a todos, inclusive, especialmente a doutora Luísa. Ela esteve no meu gabinete ontem, tive o prazer de receber, ela é uma advogada muito esclarecida, inteligente, dedicada, e demonstra ter conhecimento da matéria e vocacionada para o exercício do nobre mistério da advocacia. E, senhor presidente, a experiência que a gente tem com relação a essas locadoras de imóveis, de aluguéis, sobretudo com relação à SJ, não é muito boa, porque eles querem que alugam o imóvel e querem o receber, ao recebê-lo, tê-lo da forma como o imóvel foi construído, foi inaugurado, tê-lo novo de novo. Quer dizer, se qualquer... Claro que todo imóvel, quando é usado, tem um desgaste natural. E eles querem que esse imóvel seja restaurado de forma que esteja na condição de novo, um imóvel recém-construído. É difícil, certa vez, um colega nosso aqui teve um problema exatamente com o SJ, ele era fiador, e o cliente devolveu, o amigo dele devolveu, de quem era fiador, devolveu o imóvel todo restaurado, né? Inclusive com taxas condominiais pagas, com aluguéis pagos, totalmente pagos, com multa paga, com tudo. E a SJ entendeu que deviam ser pintados também os armários, embora eles estivessem, segundo o inquilino, novos, porque pouco usou esses armários, era só um casal. E eles ficam ligando, viu, senhor presidente, de manhã, de tarde e de noite. Começaram a ligar para o inquilino, depois do inquilino dissolver tudo isso. Depois foram ligar exatamente para o desembargador Inácio. Me lembro bem, porque era de manhã, de tarde e de noite. Inácio liga, então, para o afiançado dele. Você ficou devendo condomínio? Não. Você ficou devendo aluguéis? Não. Você não... Inácio, eu só queria que tivesse também uma perícia, uma vistoria, tá entendendo? Onde eu pudesse também, alguém meu pudesse participar para mostrar que lá está tudo em dia. Aí desbardou Inácio, ele ligou para lá, disse, olha, o que vocês estão fazendo agora, sim. Eu posso cobrar dano moral, porque eles estão me incomodando de manhã, de tarde e de noite. Aí fiz as mesmas perguntas. Condomínio, está em dia. A própria SJ. Aluguéis, está em dia. O papai não restaurou. E o que não, porque faltou pintar os armários embutidos, revernizar. Olha, não é possível uma coisa dessa. Vocês entrem com a ação que eu vou contestar, não é? E vou reconvir alegando que danos morais deve receber o inquilino e eu, por causa disso. Então é isso, eles exigem, são super exigentes, de modo até a causarem aborrecimentos, até moralmente abalar psiquicamente o inquilino e o relator. São todas as imobiliárias. Nós todos não temos boa experiência com eles, porque não é possível o imóvel ficar novo de novo, né? Não é possível. E eles querem que a restauração seja completa. Quando eu já aluguei imóveis, e sei que nunca você recebe totalmente restaurado, porque é o desgaste do uso, como a de um carro, como a de uma roupa, de qualquer coisa que você possua. Então, eu vou ler aqui só o frontispício da proposta de emenda, e com saudações à doutora Luísa, parabenizá-la muito pela sua sustentação oral e pelo denodo, pelo seu mistério, junto à construtora, não é? A que contratou a senhora. Apelação civil e processual civil, ação de anulação combinada com indenização, ilegitimidade passiva afastada, contrato de locação, disciplina da Lei 8.245/1991, dano material reconhecido, sentença mantida, recurso conhecido, mas desprovido. Então, eu estou mantendo a decisão do juiz, não é? Que manda que devolva o dinheiro que a parte pagou indevidamente. É como voto, Sérgio. Pois não, desembargador Dorival, muito obrigado. Desembargador Avando, como voto? Pois não, senhor presidente. Cumprimentando a doutora Luísa, eu ratifico o meu voto provisório, acompanhando na íntegra Sua Excelência relator.
Eu também acompanho, mantendo o meu voto provisório, portanto, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade. Temos agora o desembargador Darival terminou suas sustentações. Passamos, então, às minhas. É a 127 da pauta. 127 da pauta, da minha relatoria, é a apelação civil 018.80.835/2013, é a apelante Luiz Helena Pereira da Silva e é apelado Cibrasec, Companhia Brasileira de Securitação. Quem é que sustenta? É o doutor Hércules Saraiva, representando a parte apelante. Já está Tá. Tá presente virtualmente? Tá. Virtual. Como é o nome dele? Hércules. Doutor Hércules, por gentileza. Hércules? Pois não, excelência. Bom dia a todos. É aqui eu vou imitar agora o desembargador Darival e estou dando parcial provimento o recurso de Vossa Excelência. Pergunto se quer sustentar. Apenas esclarecendo uma dúvida, excelência, este julgamento é uma reedição do julgamento que aconteceu em 29 de agosto e que está sendo reeditado agora por conta da falta de uma intimação, né? Então, a outra parte. Se Vossa Excelência está mantendo na íntegra aquela ementa do dia 29? Fazendo exatamente isso. Não altero, estou dando conhecendo e estou dando parcial provimento da sentença. E a reforma. Nesse caso... Não altera nada. Nesse caso, eu dispenso. Eu vou ler, então, a emenda para Vossa Excelência tomar conhecimento. Fica anotado, né? Uhum. Apelação civil, ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de antecipação de tutela, direito do consumidor, legitimidade da cessionária, integrante da cadeia de consumo, atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária, danos morais configurados, sucumbência mínima da parte autora, ônus sucumbenciais redistribuídos, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. O final da decisão, doutor, é o seguinte. Só reeditando o mesmo julgado, não altera nada praticamente. Né? Foi um problema, no primeiro julgamento houve uma falha técnica do desembargador Darival, que nos levou a reeditar esse jogo, como disse Sua Excelência, o advogado. É um voto longo, 23 laudas, uma coisa do outro. Bom, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida para declarar a legitimidade passiva da requerida, Cibrasec, Companhia Brasileira de Securitização, possuindo responsabilidade solidária pelos danos causados à autora, bem como condenar as promovidas no pagamento de R$ 10.000 a título de danos morais em favor da recorrente, com juros moratórios de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Face a nova configuração do julgamento, reconheça a sucumbência mínima da parte autora na forma do artigo 86, parágrafo único CPC, condenando as réis ao pagamento das custas processuais e honorários advogatícios, que fixam em 10% sobre o valor da condenação, mantendo inalterados os demais termos da sentença. É o voto, desembargador Darival, como vota? Seria o desembargador Evandro primeiro, né? É porque eu gosto de ir pela antiguidade, sabe? Mas a ordem dos fatores... Nós discutimos isso lá no passado. Né? Mas porque, na verdade, é o contrário. Pois não, senhor presidente. Cumprimento do doutor Hércules e me acosto ao voto de Vossa Excelência. Desembargador Darival. Também eu acompanho, mantenho o voto provisório e acompanho o voto de Vossa Excelência. O resultado fica proclamado à unanimidade, conhecido e desprovido. Parcialmente provido. Obrigado. Peço licença para me ausentar. Muito obrigado. Pois não, doutor. Bom, outra ainda da minha relatoria, o 128 da pauta, é a apelação civil 020-7134-20-2021.
É apelante espólio de Francisca Maria de Araújo Rangel, representado pela inventariante Giovana Araújo Rangel, e é apelado Domingos Araújo Neto, Comércio e Indústria Limitada. Quem é que pede? O doutor Sérgio Costa, representando a parte apelante. 128. Eu sou advogado da apelante, excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, dispensa, excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos, então. Pode prosseguir com sua fala, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador relator, desembargador presidente, demais desembargadores, membro do Ministério Público, colegas advogados, servidores. Bom dia. O caso aqui em questão é porque a sentença nos embargos não apreciou 3 teses dadas pela apelante embargante. Primeira tese, numa ação de execução, não houve o protesto, não teve a comprovação do protesto. Por quê? Porque essa execução é baseada em títulos sem aceite. E ele necessita ter o protesto. Ponto 1. Ele só juntou, a parte embargada só juntou relatórios e carimbos de distribuição. Não existe nenhuma certidão de protesto nesse processo. Ponto 2. Mesmo que tivesse o protesto, ele interromperia a prescrição. Porque qual é a nossa tese? Há uma prescrição na execução. A prescrição que o embargado ele fala que não há prescrição porque ele protestou. Mesmo que tivesse sido protestado, ele não interrompe a prescrição para fazer uma cobrança, não a prescrição da execução, que já tinham se passado 3 anos, que é como é dado na lei de protesto. O juiz também não apreciou esse ponto. Então, a nossa tese não houve protesto, mesmo precisando do aceite, não tem comprovação, mesmo que tiver comprovação da prescrição, ela seria para entrar com outra ação, não execução, e esses pontos, nenhum deles foi apreciado na sentença. Por isso, tivemos que ingressar com apelação. Muito obrigado. Desembargador Darival ainda não havia votado nesse recurso, mas é um recurso, sim. Votou. Acompanhou o relator. Mas aí, desembargador, como o advogado fala em 3 teses, né, que não foram apreciadas pelo juízo, eu vou ler só a ementa, que a ementa é bem clara. Que vai exatamente de encontro ao que o nobre advogado diz na tribuna. Processo civil, apelação civil, embargos à execução, alegativa de omissão da sentença, improcedência, argumentos de ambas as partes devidamente analisados, títulos exequidos certos, líquidos exigíveis, prova de efetivação dos protestos, é contrário ao que disse o advogado na tribuna, interrupção do prazo prescricional, aplicação do artigo 202, 3 do Código Civil, recurso conhecido, mas rejeitado, sentença irretocável. Indo diretamente ao ponto, eu digo o seguinte: o malgrado, a parte apelante falar em omissão na sentença objurgada, não é isso que dela se retira após leitura atenta do seu texto, em contraposição ao arguído em sede de inicial de embargos à execução, respectivamente posto às folhas 273, 282 e 115. A apelante, em verdade, busca a revisão da conclusão do magistrado sentenciante, o qual, de forma fundamentada, entendeu pela regular existência de protesto, contrário ao que disse o nobre advogado, e, por conseguinte, inexistência de prescrição. E prossigo, desembargador Darival, dizendo que, apesar da insatisfação do devedor, ora embargante, os documentos acostados à inicial da demanda executiva, constante às folhas 13 e 107, são suficientes para corroborar a existência da dívida, a realização do protesto extrajudicial e, por fim,
a inexistência de transcurso do prazo pressional. Muito embora inexista nos autos o termo de registro de protesto, de acordo com os ditames do artigo 22 da Lei 9.492, de 97. Os documentos acima referidos são suficientes para inferir que o mencionado registro fora, de fato, efetuado logo regular o ajuizamento do feito executivo e a interrupção do prazo pressional nos termos do artigo 202.3 do Código Civil. Nenhum dos argumentos data vênia elencados no recurso são suficientes, penso, para rechaçar a prova efetivada pelos documentos dispostos às folhas 13 e 107 da demanda executiva, tombada sob o protocolo de número 025-8289-96-2020. Portanto, conheço o recurso, mas o rejeito. O desembargador Evandro já havia votado, acompanhando a relatoria. Pergunto se mantém o voto. Ratifico, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Darival. Também acompanho Vossa Excelência. O resultado fica proclamado, é o que acabei de relatar, à unanimidade. Obrigado, Excelência. Bom dia. Já tem um não, Marcelo? Não, agora é o desembargador Evandro. Desembargador Evandro. Pois não, senhor presidente. Iniciamos, o item 170 da pauta. Relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. 170 já foi, senhor presidente. Já foi 170? Não, foi não. Foi não. Não? Não. Foi o 207. É o 207 que foi. 170. Está aí É, mesmo. restam 3 teus. Foi não. É só anunciando o julgamento. Apelação 020117950-2023 é apenas José Soares de Souza e é apelado Banco Itaú consignado. Quem solicita é a doutora Ramine Cordeiro Soares Queira, representando o apelado de Itaú, né? Isso. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispenso. Apenas confirmando José Soares de Souza, né, Excelência? Como é, doutor? Apenas confirmando a parte, porque eu tenho 2 processos. Esse é o José Soares de Souza, né? Exatamente. Esse é o José Soares de Souza. Vossa Excelência Muito dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Eu vou ter a palavra por 15 minutos. Muito obrigada. Eu acho que dá, desembargador. O recurso foi conhecido e improvido. Vossa Excelência dispensa a sustentação, doutora? Desse modo, irei dispensar, vez que alcancei o resultado pretendido, Excelência. Muito grata pelo adiantamento. Proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e improvido. O desembargador Evandro mantém, o desembargador Darival mantém também, né? Também mantém. Pois o resultado fica proclamado à unanimidade. Também outro, a mesma advogada, a doutora Ramine, é o 188, a apelação civil 0201139, 41/2022. É apelante Francisco de Assis Ferreira e apelado Banco Itaú consignado. Também é a mesma coisa. Senhor presidente, eu acho que também atende às pretensões da doutora Ramine, uma vez que eu estou anulando a sentença e determinando a remessa dos autos à origem. Anulação da sentença e retorno dos autos, né, Excelência? Exatamente, doutora. Acolhendo a preliminar de ausência de cerceamento de direito de defesa do apelante, né? Perfeitamente. Certo, Excelência. Deste modo, irei dispensar também a sustentação. Doutora, me perdoe. Ela dispensou. Dispensou? Uhum. Recurso conhecido, portanto, e provido à unanimidade, o resultado fica proclamado. 204. Excelências, peço licença para me retirar, desejo um bom final de sessão e até uma próxima oportunidade. Pois não, doutor. E o último dessa manhã com sustentação
É o item 204, é a apelação civil 30772182-2011. É a apelante Marcial Construções de Terraplanagem Limitada. E o apelado Luiz Delfonso de Lima e outra. Relator desembargador Evandro. Pede sustentação oral. Doutora Marcele Leite. Está presente? Troia. Representante de parte? Apelante. Marcele. Doutor, o recurso foi parcialmente provido. Vossa Excelência quer prosseguir na sustentação? Foi reconhecida a ilegitimidade, Excelência? Vou indagar do relator. Desembargador Evandro, Vossa Excelência dá parcial provimento ao recurso. Atende a doutora apelante? Não, senhor presidente. Seria o caso de facultar a nobre advogada. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Pois não. Então, a Vossa Excelência tem 15 minutos, doutora. Agradeço. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa do excelentíssimo desembargador presidente. Eu trago as minhas razões pelo apelante. A gente está diante de uma ação de reparação de danos morais e materiais em virtude de um acidente automobilístico. Esse acidente ocorreu em novembro de 2010, em que um menor de idade, com 17 anos na época, sem habilitação, ele estava guiando uma moto em alta velocidade, praticando um pega com alguns amigos, sem capacete ou itens de proteção, e quando ele não conseguiu frear, ele foi parar embaixo de um caminhão-pipa. O caminhão-pipa era guiado pelo senhor Jair Rodrigues Furtado, que está como demandado também na ação, e ele foi condenado de forma solidária com o meu cliente, o apelante, que é a Maciel Construções e Terraplanagens. O cerne da questão é o seguinte: a Maciel faz algumas obras de serviço público, geralmente asfalto e coisas semelhantes. E nesse ano, ela teve um serviço no interior em que contratou o serviço do motorista do acidente, um motorista autônomo, para prestar um serviço de uma entrega de carrada de água. O serviço ele não foi no dia do acidente. No dia do acidente, a empresa apelante sequer tinha movimentação de serviço, ela não prestava serviço aos sábados ou domingos. O acidente ocorreu no domingo de manhã, em que o próprio pai da vítima relata no depoimento pessoal dele que o motorista estava inicialmente em um bar pela manhã e que logo em seguida ele saiu do bar para ir almoçar e ao fazer a conversão para estacionar o veículo, houve a colisão. Nesse acidente, o motorista da moto, que era a vítima Alain, ele guiava a moto e a namorada dele vinha atrás, na garupa. Então, como não houve o tempo de frear, os dois vieram a óbito no mesmo momento. Eu peço vênia para que seja analisada a questão de que não houve nos autos e nem no inquérito policial que apurou o óbito das vítimas, nenhuma menção ao meu cliente. O meu cliente ele foi condenado exclusivamente por ter uma presunção de que ele poderia ter prestado serviço para a Maciel, mas no momento do acidente, eu reitero, não havia nenhum tipo de serviço da Maciel em execução. Outra coisa que eu chamo a atenção é que dentro dos autos, os próprios depoimentos prestados pelos amigos da vítima reiteram que não havia uso de capacete, que eles estavam em alta velocidade, que não houve tempo de frear e que isso geraria, para o caso, uma culpa exclusiva da vítima. Outro fato que também merece importância é que, nesse caso, a obra ela era executada pela construtora GIF. A construtora responsável sequer constou no polo passivo da demanda. Então, se tivesse qualquer eventual responsabilidade, ela deveria recair sobre a construtora, e não sobre a Maciel, que prestou um serviço de forma pontual na obra. Uma coisa que vale ressaltar é que o acidente de trânsito, ele pressupõe um nexo de causalidade, a culpa por negligência, imprudência ou imperícia, e algo que enseja o evento danoso. Nesse caso, a gente só consegue verificar que foi a culpa exclusiva do menor, que estava guiando a moto em alta velocidade, sem habilitação ao equipamento de segurança, fazendo pega, e que foi totalmente ignorado na sentença de primeiro grau. Por isso que a gente tenta, no nosso recurso de apelação, que seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, no mínimo, porque nesse caso a gente acredita que seria culpa exclusiva, porque se ele não tivesse guiando uma moto sem habilitação em alta velocidade, teria tido tempo hábil para que ele freasse e não viesse a óbito.
Inclusive, eu anexo dentro do nosso recurso de apelação um precedente do TJCE, em que ele reconhece que um caso semelhante fica demonstrada a culpa exclusiva da vítima porque ela não possuía habilitação para guiar o veículo. E outro ponto que eu também destaco é que os apelados requerem como título de indenização um pensionamento pelo óbito do filho. Só que no próprio processo eles reconhecem que o menor sequer oferia renda, porque ele era exclusivamente estudante. E a gente tem até julgados do STJ que determinam que a concessão da pensão por morte, quando o filho já atingiu a maioridade, ela teria que ser comprovada a relação de dependência econômica, o que não foi colocado dentro dos autos. Então, nos autos, a gente teve uma condenação de um pensionamento em 2/3 do salário mínimo até 25 anos e redução para 1/3 do salário mínimo até 65 anos, quando sequer foi apurado qualquer tipo de rendimento por essa vítima. E, além disso, o resultado desse processo, ele provavelmente vai modular o outro, porque os dois tratam da mesma situação, em que os dois estavam na garupa, um guiando a moto e outro na garupa. Então, desse modo, as minhas razões são para que a Câmara reforme a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegitimidade passiva do meu cliente, dado que o motorista não tinha nenhum tipo de vínculo com ele não estava a serviço da empresa, ele não era trabalhador da empresa, não tinha nenhum tipo de identificação da minha empresa no momento do acidente, as testemunhas sequer mencionam ela, e no inquérito policial não houve qualquer comprovação, e que, não sendo reconhecida a ilegitimidade passiva, que o que é o que não se espera, que seja julgada improcedente a ação pela culpa exclusiva da vítima, nos termos já apresentados. Haja vista que, se ele não tivesse agido de forma imprudente, guiando uma moto sem habilitação, com 17 anos de idade, praticando um pega, o acidente não teria ocorrido. Por fim, se não for esse o caso, a gente pede como pedido concorrente, né, que seja reconhecida pelo menos a culpa concorrente da vítima, porque seria uma forma de rateio melhor na proporção da responsabilidade atribuída pela vítima. Essas são as minhas razões e eu agradeço desde já. Pois não, doutora Marcele Leite. Eu, antes de passar a palavra para o desembargador Evandro, eu recebi hoje de manhã, antes de vir para cá, 15 minutos antes, um memorial da doutora. Me desculpei porque o voto do desembargador Evandro fora lançado há mais de 48 horas. Né? E é difícil se examinar um memorial, desembargador, 15 minutos antes da sessão. Né? Me desculpei da doutora, ela disse que esteve lá no meu gabinete antes. Ontem a minha assessoria disse que eu receberia ela hoje. Eu tenho recebido, desembargador, advogados, até porque eu estimo muito a profissão advogado. Antes da sessão, mas eu estou aqui todo dia, 8 horas da manhã, se necessário. No dia das minhas sessões, não recebo quando chegar tempo. Eu me desculpei e mandei a minha assessoria corrigir, e quando eu não estiver no gabinete e alguém me procurar, eu atendo por videoconferência. É assim que faço, é assim que procedo sempre. Né? Dando privilégio, acima de tudo, porque prima a profissão do advogado, porque fui advogado e sei o sacrifício que os advogados têm em manter contato com a justiça, e é ele o interessado, né, defender, né, advogado Dorival, e que a gente deve toda a deferência ao advogado. Excelência, se me permite, eu até aceito as desculpas, agradeço, e ocorreu nesse processo um caso muito excepcional. Ele era de relatoria do mesmo desembargador, mas o desembargador Durval é que estava votando. Ontem, quando eu tinha, desde a semana passada, tentado o despacho, quando eu cheguei no gabinete, eu fui informada de que os processos dele tinham ido para o do desembargador Teodoro. Só que o desembargador Teodoro, por ter subido ele para o cargo, exatamente, ele teve essas intercorrências. Tudo por isso bem. Que Vossa Excelência deve ter recebido certo. Agora. Tudo bem. Mas é assim, só para esclarecer, né? Eu privilegio, acima de tudo, o advogado. Tá certo? Só para você ficar sabendo. Agradeço. Tá certo? Ok, então,
Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu também, ao início da minha fala, pontuaria esse evento, né? Cumprimento a doutora Marcele, recebi hoje pela manhã, embora de férias, os memoriais. A minha chefe de gabinete tratou de, logo cedo, enviar por WhatsApp. Vossa Excelência, só para conhecimento dos advogados. Nós também temos todos os gabinetes, penso eu, tem um telefone exclusivo para esse tipo de atendimento. E os advogados podem passar os memoriais por este atendimento. Tá certo? É uma coisa que foi criada recentemente pela desembargadora Nailde, salvo engano. E a gente tem um telefone exclusivo, celular, no gabinete, para receber de forma antecipada memoriais dos advogados. Vocês ficarem sabendo, tá certo? Okay. Evandro, pode prosseguir. Pois não, senhor presidente. Só para registro e para a ciência da doutora advogada, eu também informo o recebimento, acuso o recebimento desses memoriais. Senhor presidente, dito isso, eu vou me cingir à leitura da proposta de emenda, que considero autoexplicativo. Acidente de trânsito com resultado morte. Preliminar de legitimidade passiva, não acolhimento. Responsabilidade solidária. Culpa concorrente da vítima e do prestador de serviço. Danos morais. Pensão alimentícia. Minoração proporcional do valor estabelecido na origem. Recurso conhecido e parcialmente provido. É este o voto, senhor presidente. Falei, já houve voto provisório, a gente tem conhecimento, o desembargador Darival, Vossa Excelência vota como? Inclusive, recebi a doutora, tive a felicidade e o prazer de receber a doutora ontem, lá no meu gabinete. Ela me deixou os memoriais, e eu fiz, outra noite, outra tarde, eu fiz um confronto com o voto antecipado do desembargador Evandro. E acho que o desembargador Evandro, doutora, com todo o respeito que eu tenho à senhora, ele foi muito perfeito, foi perfeito no voto dele. Foi como dizia o desembargador Martônio, né? Ele foi cirúrgico no voto. Daí porque eu votei provisoriamente ontem à tarde e agora eu mantenho o meu voto com todos os respeitos e admiração pela senhora. Agradeço. Eu também, presidente Darival, presidente, que eu estou aqui, Vossa Excelência que é o presidente, eu estou aqui de forma até atrevida. Mas eu também, depois que recebi os memoriais da doutora, já antes da sessão, também li os memoriais, muito perfeito, por sinal, os memoriais, tal qual foi feita a sustentação, mas no confronto do voto com os memoriais, infelizmente, só se pode dar razão ao eminente relator. Por conta disso, eu o acompanho também. Agradeço. E proclamo o resultado do recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator à unanimidade. Obrigada. Obrigado, doutora, também. Acabamos os destaques. Não, todos os destaques foram, parece-me que falta alguns serem votados, desembargador Darival. Esses que não foram votados, os que o desembargador já saiu aqui, eu votei até 5 da tarde, os que foram votados pelo desembargador Evandro, eu desde já os acompanho. Todos eles foram votados? Todos. Vamos lá. Eu acompanho a todos eles. Todos? Pronto, então. Qual é o que falta algum? Não, só esses mesmo. Pronto, então pronto. Fica confirmado os votos nos termos do voto do relator à unanimidade, né? Inclusive esses 5, né? 1, 2, 3. Que foram lançados provisoriamente. Sim. Ok? Sim. Ok. Mais alguma coisa, Marcelo? Senhor presidente, eu só queria lamentar hoje, eu vim para a sessão, o desembargador Duval tinha me anunciado, acho talvez quando ele ia para o gabinete do desembargador Teodoro, agora ministro, ele no elevador, nos encontramos,
Ele pediu para acompanhar e me contou da remoção dele. E eu, na semana passada, eu não pude vir, porque eu fui uma solenidade da OAB. E eu, desde aquele momento, eu fiquei muito triste. Porque nós perdemos aqui um colega que eu tenho muita estima, muita admiração por ele. O desembargador Duval, o desembargador é um dos poucos desembargadores desse tribunal, simples, viu, senhor presidente? Desembargador simples, embora eu diga que ele seja vitalício, seja eterno, seja imortal, né? Ele realmente é um homem de uma cultura admirável e é simples, modesto, cordato, humilde, desprovido do rampli de sua meme, não tenha vaidade, desprovido de vaidade. Ele é meu companheiro aqui do meu lado, foi companheiro de Vossa Excelência há muitos anos, e nós acompanhamos. Ele começou em Farias Brito, depois em Aurora, foi para Aurora, onde também sucedeu Vossa Excelência, e eu acompanhei os passos dele lá, e aqui na vara da Fazenda Pública. Essa Câmara ficou triste, ficou uma lacuna muito grande, que dificilmente será superada, né? Pela simplicidade dele, sobretudo pela simplicidade. Sabedoria, os sábios são simples e são humildes, e ele tem essa qualidade. Então, eu queria só pedir que a ele, hoje, vocês manifestassem um voto, né, de parabéns pelo trabalho que ele fez aqui e pela lacuna que ele deixou aqui na nossa Câmara. Queria pedir esse voto e submeter a apreciação de voto, embora Vossa Excelência já o tenha manejado, mas o desembargador Evandro também não estava aqui. Eu tenho certeza que o desembargador Evandro também queria participar desse reconhecimento de um trabalho profícuo, né? E de um trabalho bonito, belo, que ele praticou durante todos esses anos nessa Câmara, inclusive como presidente, exercendo a presidência da mesma. Queria propor esse voto. Muito bem lembrado. Desembargador Evandro, que passará. Pois não, presidente. Me tomou, inclusive, de surpresa. Eu meio que desligado, eu não tinha conhecimento dessa notícia. Lhe confesso, faço das palavras do desembargador Darival minhas, coincidentemente, ontem ou anteontem, eu estava ouvindo uma música e me lembrei do desembargador Duval. Mais especificamente, quanto à simplicidade dele, né? A gente vê que é um homem que tem uma bagagem profissional muito grande, cultural também, mas sempre essa pessoa leve, né? É uma pessoa de trato fino, né? Sempre muito cordato. Lamento profundamente, desembargador Darival. Me tomou de surpresa. Fiquei triste. Não que, eventualmente, o colega que venha preencher essa lacuna seja por mim efusivamente recebido, mas fiquei triste. Eu concordo integralmente com todas as palavras do desembargador Darival, né? E espero, em breve, dar um abraço no meu colega, no meu amigo Durval Aires Filho. É assim que voto, senhor presidente, por esse voto apresentado pelo eminente desembargador Francisco Darival. Eu queria também abrir a palavra agora para a doutora procuradora. Já passar para a senhora, doutora. A doutora procuradora quer falar, doutora? Sem áudio. Está sem áudio. Sem áudio. Está sem áudio, doutor. Doutora Liduína, a senhora está com o microfone desligado.
Bom dia a todos, novamente. Desembargador presidente, desembargador Darival, desembargador Evandro, doutor Marcel. Na sessão passada, eu já externei palavras em relação à saída do desembargador Durval da Câmara, lamentando, realmente reconheço o Ministério Público, o seu desempenhar perante a Câmara e todas as demais que ele passou é de forma impecável, é um ser humano exemplar, amigo da família, e o Ministério Público se acosta, ratifica as palavras do desembargador Darival e do desembargador José Evandro. Pois não. Doutora defensora. Excelências, eu queria, em nome da Defensoria, me acostar ao voto do desembargador Darival. Também, assim como a doutora procuradora, na semana passada estivemos aqui na sessão e também nos manifestamos no sentido de lamentar, né, a saída do desembargador Durval. E destacamos um ponto importante da conduta dos votos do desembargador, que é a sempre sensibilidade dele em relação aos hipossuficientes. E isso nos é muito caro para a Defensoria Pública ter um desembargador com tanta sensibilidade às causas dos desvalidos. Então, fica aqui o nosso lamento e, mais uma vez, os votos. Eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz nesse novo caminho que ele vai enfrentar doravante. Também, desembargador Darival, semana passada eu manifestei também a minha tristeza, né? Eu ratifico todas as minhas palavras ditas, né? E sem mais nenhum acrescentar nada, a não ser coisas boas, né, para o nosso colega, que por certo virão, né, nesse novo caminhar dele, e sem acrescentar mais nada, desembargador, eu também vou me acostar ao voto, foi muito bem lembrado, né, e fica determinada, então, a remessa de ofício ao eminente colega. Durval Aires Brito. Filho. Filho de um grande jornalista, escritor. Intelectual, um grande intelectual. E imortal. Eu teria mais um requerimento. Nós temos no Cariri, região da qual eu sou filho, o Instituto Cultural do Cariri, que é um dos institutos culturais, né, mais tradicionais do Ceará. É quase centenário. O Crato sempre se destacou, o Cariri, desde a Bárbara de Alencar, com seu heroísmo, com a Confederação do Equador, que ela participou, com a Declaração da República, em sendo o Crato a presidente da República, e ela sendo a primeira presidência da República na época do Império, e a primeira presa política deste país, e outras manifestações culturais, que Vossa Excelência foi juiz lá da região, lá de Tauá, é nosso vizinho, é quase Cariri também, mas esteve no Cariri. Muitos tauaenses se domiciliaram, né? Exatamente. Principalmente no Crato. Né? E muitos colegas de Itauá eu tive também comigo, estudando interno, no Colégio Diocesano do Crato, que naquela época era referência. Alguém que estudasse do Crato, chegando, por exemplo, em Recife ou Fortaleza, nesses grandes colégios, não precisava fazer esse teste. Estudante do Crato, do Colégio Diocesano, não precisa, já era admitido nesses colégios, tanto em Recife, onde a turma ia mais, como aqui em Fortaleza. Mas hoje está assumindo, lá no Instituto Cultural do Cariri, um grande escritor, conhecido e reconhecido no Cariri, Cícero Duarte de Menezes. Eu queria que fosse enviado um ofício ao presidente do Instituto Cultural do Cariri, que é o doutor José Flávio Vieira Pinheiro, que é sobrinho daquele famoso padre, né, o padre Vieira, que foi deputado federal, era um morador, escreveu alguns livros, né? Ele terminou morando aqui perto da casa, tomando conta da casa de José de Alencar, é de uma família de muita cultura no Cariri. Mas eu queria parabenizar pelo ingresso lá, do doutor Cícero Duarte Menezes, que é meu conterrâneo e tem muito valor. Era esse também um requerimento pessoal,
que gostaria que fosse aprovado por Vossa Excelência pelo valor. Desembargador Evandro. Me acosto e concordo integralmente com a proposição do desembargador Darival. Eu também me acosto, né, e elogio a lembrança, né, sempre mostrar o valor dos caririenses, né, que é uma região rica em cultura, né, religiosa, intelectual, em todos os sentidos. O Crato até o gado nosso, quando a gente mandava para os Iamuns naquela época, do Cariri, o símbolo do Cariri era 4C. Eles sabiam que era do Cariri. Por quê? Crato, cidade, cabeça de comarca. Porque o Crato foi a primeira comarca do interior do estado do Ceará. Então, é uma região, não é? Não só com relação à cultura, como a religiosidade e o trabalho se destaca. Eu queria, se pudesse ver, que será hoje a posse, pudesse fazer logo, mandar logo o e-mail. Doutora Procuradora. Também me acosto, desembargador presidente. As palavras do desembargador Darival. A Defensoria Pública também se acosta. Então, fica deferido e com a remessa imediata do ofício. Se eu vou viajar, você pode estar assinado de ordem, né? De ordem. De ordem. Tá certo? Tudo bem. Mais alguma coisa, Darival? Só parabenizar a Vossa Excelência pela presidência, lamentar também a ausência da nossa presidente, né? Mas que ela está de férias. Né? E, ao mesmo tempo, né, abraçar o desembargador Evandro de forma muito efusiva e saber do quanto ele está desfrutando, né, das belezas, né, das delícias, dos encantos da Europa. Eterna Europa, né? Nossa eterna namorada. E deixar um abraço aqui para a defensora, para a doutora procuradora, os advogados aqui, para os Obrigada, desembargador. Para os servidores que aqui estão. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem para todos. Pois não. Então, nada mais havendo a tratar, com as graças de Deus e Nossa Senhora, eu declaro encerrada a presente sessão, antes agradecendo pela deferência do desembargador Darival, que abre mão do seu direito de sentar-se nessa cadeira, né? De forma muito humilde, dizer para o desembargador Evandro, desfrute da Europa, embora não sei se está frio ou calor lá. Está frio. A proposta, onde ele estará hoje? Estás onde, desembargador? Eu estou em Évora. Olha aí, que beleza, que beleza. É isso. Parabéns. Então, desfrute do friozinho e tenha cuidado também dos atos terroristas, viu? Tá tranquilo, tá tranquilo. Foi bem. Bom regresso a Vossa Excelência. Viagem, desembargador. Foi bem. A todos, bom dia. Até a próxima.